Ok, meus amigos, de volta aí então, quem viu o primeiro vídeo, né? Esse aqui é uma continuação, onde a gente falou de ansiedade, mas falando sobre a parte do cérebro, a parte como isso funciona, né, no ser humano, como uma doença pandêmica e como ela é perigosa, porque é uma doença meio invisível. Então, até colocando índices aqui, segundo a OMS, que isso foi antes da pandemia, eu acho que isso até aumentou bastante, mas segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A terceira causa de mortes de jovens no Brasil já é o suicídio. E eu acredito que a grande parte é de dificuldade, a ansiedade é uma doença que é um dos motivos de transtornos que tem levado tantas pessoas ao suicídio, né? Divaldo Franco tem uma entrevista que ele faz no congresso, o último congresso que ele teve em Curitiba, ali no ano que iniciou a pandemia, ali, a noite antes, e ele fala assim, ó, tô passando aqui porque até a mensagem de Divaldo Pereira Franco, que a gente respeita muito, né? Todo enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto que ele promove em ação social, ele diz que até 2025, em 2025 a causa das mortes primeira do mundo deve ser o suicídio. A doutrina não é muito de fazer previsão, mas ele fala isso, que em 2025 provavelmente a causa das mortes primeira do mundo deve ser o suicídio. Então assim, ó, eu falei que o grande medo da humanidade, que gera o transtorno de ansiedade, o adoecimento do medo, né, e gera ansiedade, está ligado ao materialismo. E só que assim, ó, o Brasil, 88% das pessoas se disseram de religiões apenas cristãs ainda, 88% no último censo. Agora vai ter um censo novo, né? Então, quer dizer assim, ó, a religião cristã ela é uma religião espiritualista. Espiritualista é toda pessoa ou doutrina que acredita na vida, alguma coisa além da matéria. Então a pessoa pode dizer, não acredito no Deus desse jeito, mas eu acredito que o espírito continua. Qualquer situação que tu transcende o mundo físico, você é espiritualista, né? Espírita, então, é a doutrina trazida por Allan Kardec, né? É codificada por Allan Kardec, que é a doutrina dos espíritos. Então assim, mas todas essas pessoas que se dizem religiosas, então elas não são materialistas, elas se dizem religiosas, né? E o espiritismo diz assim, que o compromisso dele é ajudar a humanidade a evoluir, desconstruir o materialismo. Então o espiritismo vem apresentando realmente uma forma lógica, racional, científica em certos pontos, em alguns modelos, não na nossa ciência de hoje, mas da forma em se ocupar em estudo de uma forma ética, sem preconceitos, da forma possível, que seja metafísica, na ciência qualitativa, não quantitativa, não na ciência empírica, mas se ocupa dos espíritos e do mundo a qual eles habitam de uma forma séria, trazendo isso para a humanidade, então, que possa ter sentido, que não vá contra a ciência, né? Então, tem muita coisa que a ciência não comprovou, mas o espiritismo ele não tem nenhum argumento que vá contra alguma prova científica. Não tem nenhum que vá contra provas científicas, né? Então, e ainda diz assim, né, que o espiritismo ele nunca vai falir, desde que ele ande de passos dados junto com a ciência, né? Então, e se um dia a ciência provar que ele esteja errado em algum ponto, a gente deve abandonar aquele ponto e seguir a ciência. É lógico que ele coloca alguns postulados, que esses postulados ele já coloca como paradigmas que não vão ser nunca desprovados, assim por se dizer, nem sei se esse nome existe, né? Mas então assim, ó, mesmo nos considerando como religiosos, a gente tem vivido como materialista. Hoje a gente tem muito medo de perder o emprego, de ficar com dívidas, de não entrar numa boa faculdade,
de não conseguir passar no vestibular. Todos esses medos, eles são medos materiais. Então, eu não quero dizer que, mas então eu não posso querer? Pode, a gente deve ter sonhos, objetivos, planejá-los, se ocupar e alcançá-los, mas nos desprover do medo. E parece assim, que é uma utopia, né? Eu tentei uma vez explicar isso. Eu sou representante comercial, vai fazer esse ano 24 anos na mesma empresa. Eu tentei explicar para alguns amigos, também tempo de empresa, com as esposas, nós no jantar, e eles não acreditaram, eles não entenderam, eles começaram ali, e eu até parei de tentar explicar esse método de trabalho desprovido de medo, desprovido de ansiedade, sabe? Por exemplo, hoje eu estou indo para vender, eu vou visitar uns amigos que são donos de lojas e tenho minha meta do mês, mas se alcancei, legal, se não alcancei também é legal, né? Não tenho medo de não alcançar, só que assim, quem me ensinou a ser assim? A doutrina espírita, o espiritismo. Eu era extremamente ansioso, eu ficava estudando todo dia à noite, cliente, pauta, mercadoria, estudando como alcançar, preocupado, daí com medo de não conseguir alcançar, de não pagar as contas, e aquilo era tão ruim, aquilo era tão travado, mas era assim, gerava aquela energia. Tinha até pouco tempo às vezes para a família, de tanto que se dedicava ao serviço e achava que não tinha como não ser assim. E daí às vezes quando chegava lá pelo dia 20 e pouco do mês, eu tinha conseguido somando as comissões para pagar o que eu já tinha passado de cheque predatado, né? Na época se usava muito cheque predatado. Daí eu dava aquela respirada, uma aliviada, e nessa aliviada eu via que eu passava nos clientes, e daí que a venda acontecia natural. Eu pensava, nossa, mas que estranho, agora que que eu já alcancei meus objetivos, os clientes me compram mais fácil, parece. E foi tempo assim, até um dia que eu estava na aula do Wesley, a gente passou por uma aula que falava sobre uma parte de Jesus, que é preocupar com o que é do Espírito, que de mais a mais, Deus vai te conceder no merecimento e no esforço. Olha o que Jesus nos disse: vamos nos preocupar com as coisas do Espírito. Por que as coisas do Espírito? Porque nós somos Espírito, nós não somos matéria, eu não sou esse corpo, eu estou só usando. Então vamos se preocupar com isso, com nós, com o nosso Espírito. As outras coisas, Deus vai nos conceder no merecimento e no esforço. Então eu tenho que me esforçar, mas não me preocupar. E eu coloquei isso em prática. Então hoje quando eu falo aqui, é possível, porque senão eu já tinha ficado louco, eu tinha saído da empresa há muito tempo, né? Meio louco eu ainda sou, sabe? Assim, né? Um pouco, mais ou menos, mas assim, eu posso estar falando de algo aqui que eu passei. Se eu não tivesse passado, eu não ia, né? Talvez eu não poderia falar com propriedade, mas eu passei por isso. E cara, a partir do momento que eu incorporei aquilo, olha, na empresa, a minha venda aumentou muito. É que o que acontece? A energia de medo, ela é negativa. Então, o meu cérebro, o inconsciente, ele não identifica não. É a mesma coisa que no Google, tu bota lá assim, não cavalo. Não encontrar cavalo, bota no Google. Aí tu faz a pesquisa e bota imagem. Vai vir um monte de cavalo, vai vir só cavalo. O Google não vai dar bola pro não. Igual a nossa mente, o inconsciente também não dá bola para não. Agora que eu te falo assim, não pensa num elefante. Não imagine um elefante, não imagine um elefante branco. Com certeza, pode prestar atenção na tua mente que você imaginou o elefante branco. Então assim, quando eu tenho medo de um objetivo, aquilo gera uma energia negativa. E é a energia que o meu cérebro vai entender. Então, digamos assim, eu tenho lá meta, valor X, e gera um medo sobre aquilo, energia negativa sobre a meta. O meu inconsciente vai entender assim, opa, quer dizer que essa meta tem uma emoção negativa, ela não é boa pro Edson. Vamos ajudar ele a não conseguir isso, a ficar longe disso. E essa energia, ela interage com as pessoas. Então ela chega num cliente e ela esbara com ele essa energia negativa. E ele não sabe, às vezes, não sabe por quê, mas ele me diz não. Assim são os nossos sonhos, nossos projetos também. Às vezes eu quero adquirir algo
E daí eu fico com medo de passar em algo. Eu quero entrar em uma faculdade, em uma universidade, eu arrumar um emprego para as pessoas jovens, né? Então você mentaliza aquele emprego e você fica com medo de não conseguir daquela entrevista de emprego. Você imagina, você vê e gera aquele medo. O medo gera ansiedade, gera uma energia negativa. O seu cérebro identifica aquele trabalho, qual é a emoção que está dizendo para o cérebro? Aquilo é ruim, aquilo é negativo, e ele vai tentar fazer com te boicotar. E ele boicota, até dá um branco em uma prova, a pessoa gaguejar na entrevista, dizer, pô, mas eu sabia tudo tanto quando cheguei lá. Agora, digamos assim, ó, como é que eu posso mudar isso? Tem um exercício. O que é que você quer? Eu quero, por exemplo, passar no vestibular. Eu quero tirar uma nota 9. Beleza? Então, por que eu não botei 10? Porque a gente tem que trabalhar dentro do real, tentar trabalhar no real. Eu posso botar? Posso, desde que eu acredite que eu consiga tirar um 10, eu consigo acreditar nisso e não ter medo, né? Então, um 9 já seria o suficiente? O 9 é o suficiente, então tá. Mas eu quero botar 10, 8, é independente de cada um. Mas vou trabalhar que eu quero tirar 9 na prova do Enem, que seria uma nota quase absurda, né? No Enem vamos botar um 8 geral. Então beleza, vamos botar um 8 no Enem, no geral. Então assim, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me planejar. Planejar o que é que eu vou ter que estudar, quais os assuntos, aonde eu vou buscar, se eu vou fazer um cursinho, se eu vou baixar a apostila, eu vou ter que fazer uma análise de tempo, do meu tempo de prioridade para o estudo, mas não só para o estudo, porque daí o estudo pode ficar pesado. Então dentro desse tempo, o tempo que vai ser de estudo, o tempo que vai ser de lazer, o tempo que vai ser para a família, o tempo que vai ser para a religiosidade, que se a gente não, mas agora nessa fase da vida não dá tempo para a religiosidade, que agora eu estou muito apurado, o teu cérebro vai ficar hábito, ele vai se acostumar que você não precisa disso, e aí você nunca vai fazer. Aí você vai lembrar da religiosidade o dia que estiver desencarnado, estiver no outro plano físico e chegar lá pobre, né? Porque não importa, pode ter bilhões aqui, mas se a gente não trabalhou nossa religiosidade, que ela é intrínseca, é dentro de nós, não é a expressão, eu fui na missa e daí fiz o meu compromisso com Deus, não é isso. É aquilo dentro de nós, fora da caridade e nossa salvação. Então a religiosidade é a gente parar de olhar para mim e olhar para o próximo. Isso é descanso mental para as nossas próprias preocupações. E quando eu ajudo o próximo, eu estou ajudando a mim mesmo, porque é a lei do retorno. Eu entro no ciclo da natureza, porque uma laranjeira não come a sua própria laranja. A natureza é cíclica, uma coisa ajuda a outra. E o ser humano precisa entrar nisso. Então isso é um exercício. Se pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, Roberts lá no final conta que quando ele vai resumir as questões do sucesso, um deles é doar. É um livro financeiro. Ele diz doar. Que o Pai Rico dele também é um best-seller sobre finanças, né? Sobre ganhar dinheiro, administrar o dinheiro. O Pai Rico dele, uma das coisas, ele ajudava muitas instituições, muitas pessoas. E ele tem isso como um dos pontos também cruciais para a riqueza, doar. Então vê que não é uma questão apenas religiosa. Dentro disso, então assim, nós estávamos lá com a nota 8 do Enem, né? Então a gente vai fazer assim, estamos fazendo o quê? Um plano de ação, e eu tenho que ter, isso é meu esforço. A partir do esforço eu vou ter um merecimento, entende? Só que assim, o esforço, o planejamento, ocupar-se com equilíbrio. Isso dá para usar em todas as coisas, ó. Saber o que eu quero, visualizar o que eu quero, como eu consigo chegar lá, porque ele tem que ser racional. A partir do momento que ele é racional, eu vou ter um equilíbrio nesse processo, e daí eu vou exercitar a fé sobre ele. A fé de Allan Kardec, o que seria? Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Aí ela é uma fé inabalável, mas eu preciso visualizar esse processo, me ocupar dele sem preocupar. Agora, qual o exercício que eu vou fazer para quem ainda tem muito medo? Então você vai fechar os olhos à noite, ou de manhã, ou quando for dormir, ou quando acordar. Você relaxa, faz umas 2 respirações e você visualiza você pegando o resultado do Enem no computador.
você abrindo o computador, mas visualiza os detalhes. Você fecha o olho, imagina o computador, você ligando ele, imagina a emoção de você estar ali, aquela angústia para saber quanto que você tirou. Você abre o computador, você digita lá teu código, você pega a nota e você tirou 8.4 e você fica emocionado no seu cérebro. Você agradece imensamente por ter conquistado a nota que você queria. E você vai fazendo isso, faz 15 dias, faz um mês, o tempo que der, ao ponto que o teu inconsciente acredite que aquilo já aconteceu. Isso para o teu inconsciente é realidade. Se você fazer isso, pegue um sonho que você tenha e faça isso de experiência. O seu cérebro, ele vai começar, como ele não identifica o que é real ou não, o que é presente ou passado, para isso aquilo aconteceu. Só que qual é a grande importância? Ele vai parar de te mandar pulsões de medo por aquilo, porque para ele já aconteceu. E sempre que você pensar naquilo, ele vai mandar uma emoção positiva e ele vai te ajudar a conquistar, porque ligado àquela parte daquele sonho, daquele projeto, tá a emoção positiva, e ele vai dizer, nossa, como isso faz bem pra gente, eu quero manter isso para nós. Então esse é um exercício que parece simples, mas vai fazer grande diferença na tua vida, grande diferença, para sair da ansiedade. Então um outro exercício é para a gente trabalhar os nossos medos. Muitas vezes as pessoas que têm medo são pessoas negativas. O que é uma pessoa negativa? É aquela que vê o problema em todas as coisas. Ela vê o problema, ela só vê a dificuldade. Ela vê, não, mas e se der aquela coisa? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Por que ela é assim? Porque a mente dela se habituou dessa forma. É hábito. Ela se habituou a ver o que pode ter de problema. E aí o inconsciente acredita que todos aqueles problemas estão acontecendo. Como eu disse no primeiro vídeo, o hábito pode ser mudado, qualquer coisa, até o paladar, né? Então o hábito negativo, de ver coisas negativas, ele também pode ser mudado. E tem alguns exercícios que parecem bobos, até de tão simples, mas que realmente pode mudar o teu cérebro, porque nós temos que começar a condicionar o nosso cérebro como se ele fosse um PC, um computador, que a gente possa estar, vamos dizer, recodificando ele. Então isso aqui é uma recodificação. O que nós faríamos? A primeira coisa, se eu já identifiquei e falo para as pessoas, eu sou uma pessoa negativa, eu não posso mais falar isso. Eu posso dizer, eu era uma pessoa negativa. Eu era, mesmo que eu ainda sou, tem que botar no passado. E daí o que eu tenho que botar assim? Eu sou uma pessoa positiva. Eu só vejo as coisas boas, mesmo que eu ainda não veja, mas eu tenho que colocar com firmeza para mim, nem que olhando no espelho. Mas o exercício se trataria assim, isso são exercícios direcionados que vêm em cursos que a gente aprende, né, e a gente vai repassando. Você pega o seu celular e você bota no celular um aviso de hora em hora. Bota pelo menos 10 horas durante o dia, no mínimo 10 vezes, de hora em hora. 10 avisos de alerta, apenas um alerta, pode ser um alerta básico, simples, que fosse, né? Apenas para te chamar a atenção. O que você vai fazer quando tocar o alerta? Você vai fazer 3 agradecimentos. Você vai agradecer por 3 coisas, e durante o dia, esses 30 agradecimentos tem que ser coisas diferentes. E a primeira coisa, talvez, que a pessoa pode dizer assim, nossa, mas 30 coisas para agradecer no dia? O que eu vou agradecer tanto, né? E tem. A partir do momento que a gente começa a se perceber, tem tanta coisa que a gente não agradece, porque a gente se acostumou muito com ela. Vamos dar um exemplo assim, a água encanada em casa, quem agradece? Água quente no chuveiro, a coberta à noite, a parede da casa sem greta, sem fresta, com vento, com frio, um telhado firme, coberto, um ar-condicionado, quem agradece? Ou um ventilador, ou a pessoa que não tem nada disso, mas que ela tem um teto sobre a cabeça, e a pessoa que tem as refeições diárias, e a pessoa que talvez não tem todas, mas que tem uma refeição, e o nosso pé, os nossos pés, para a gente poder andar, e aquele que não tem pé, mas que talvez tem mão,
que possa se alimentar. E talvez aquele que não tem mão, mas que tem alguém que o ama, que o alimente. E talvez aquele que nem tem alguém que o alimente, mas que está vivo, podendo pelo menos resgatar algo. Então assim, a gente vai começar a perceber que a gente tem muita coisa para agradecer. Esse processo de agradecimento é para a gente começar a observar as coisas positivas. Então, de a pouco naqueles... digamos que tocasse agora, então eu posso agradecer essa agora. Primeiro, por eu ter um emprego e estar me dirigindo ao trabalho. Por eu ter a oportunidade da internet e estar batendo um papo com vocês aqui. Por eu ter um automóvel que me leve aonde eu preciso. Então, as coisas talvez que estão ligadas no dia a dia ali em volta. E daí talvez, apenas talvez, se um dia eu chegar, quando eu estiver bem condicionado com isso, eu chegar no meu carro e o pneu está furado. Em vez de eu ficar chateado e bravo, de gerar energia negativa que só me faz mal, eu posso dizer, bom, tem muita gente que não tem um carro para furar o pneu, que gostaria de ter esse carro. Então eu vou trocar o pneu, né, e vou seguir feliz. Dá para fazer isso? Parece uma ironia? Dá, ele chega nesse ponto. Ah, mas então o Edson que está dizendo para nós, ele é sempre assim. Não, é lógico que não. Tem vezes que eu bato a cabeça, que vai perguntar para quem mora comigo, né? Que a gente fica chato, sai da... Mas o que eu faço? Antes, quando eu ia por energia dessa, eu mergulhava nela e ficava lá, e se bobear, não sei quanto tempo, eu me agarrava nela. Hoje não. O máximo de tempo, quando eu percebo que eu estou indo, eu quero fugir dela, porque eu percebo que é muito ruim. É muito ruim essa energia, né? E a energia de agradecimento também, Pai João de Aruanda, no mesmo livro que eu comentei lá no primeiro vídeo, Sabedoria de Preto Velho, ele diz que talvez os filhos vão na casa perguntar que querem fazer um trabalho para fechar o corpo, para trabalhar, para não pegar energia negativa, para isso, para aquilo. Então diz, tem um tipo de trabalho que gera uma energia que afasta qualquer coisa ruim. É a energia do agradecimento. A energia da gratidão, ela te dá imunidade. Ela não afasta apenas as energias, as próprias energias virais, porque quando eu estou grato, eu estou com meus centros de força, os chakras todos alinhados. A gente tem um aqui que é o laríngeo, que quando ele está em pleno equilíbrio, todo tipo de vírus que é respirado, ele é queimado, ele mora ali e a gente não pega. Porque alguém está numa casa, 3 pegam o Covid e um não pega, 3 pegam a gripe e um não pega. A imunidade, sim, a imunidade, é lógico, mas a imunidade não está só nas vitaminas que a gente toma, que faz parte dos exercícios da saúde, mas muito no emocional, e o emocional ligado aos nossos chakras, aos nossos alinhamentos, sabe? Então além de esse exercício é muito positivo, porque além de ele nos ajudar a gente criar um hábito saudável, porque a partir do momento que eu começo a ver as coisas positivas da vida, eu cheguei ali e eu vi o pneu furado, nossa, esse pneu furado, essa droga, eu entro num problema e fixo no problema. Enquanto eu fixo no problema, eu não procuro a solução, eu não consigo encontrar as soluções. Agora, a partir do momento que eu vejo as coisas positivas, encontrei um problema, eu vou dizer, ok, qual a melhor solução para esse problema? E daí eu vou começar a fazer análise da solução para o problema. E daí quando a gente começa a ser assim, eu paro também de projetar os medos negativos das coisas erradas para o futuro. Daí, mais um exercício ainda que eu quero fazer, que a gente está quase chegando no nosso destino. Vou falar aqui em filosofia agora, os estoicos. Estoicos eram uma filosofia antiga, Marco Aurélio, imperador romano, foi um dos grandes divulgadores dessa filosofia, e eles tinham uma ideologia assim, para você se libertar de um medo, você tem que enfrentar o medo. Enfrente o medo. Como seria enfrentar o medo? Lá eu dei um exercício do Enem tirando 8, né? Então vamos dizer que eu faço um outro exercício antes daquilo. Como é que eu vou enfrentar esse medo? Eu tenho que tirar e tal, então você diz, tá, beleza, eu quero tirar um 8 no Enem. E se eu não tirar um 8 no Enem? O que vai acontecer? Então eu vou ter que enfrentar essa realidade. Bom, se eu não tirar, mas meu Deus, eu vou ficar um ano parado, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Tá, mas eu vou morrer, eu vou perder a vida, meus pais não vão mais me amar, a sociedade vai me criticar. O que é o pior? Então, assim, o que pode acontecer de tão ruim se eu não tirar um 8? E se eu tirar um 7?
E se eu tirar um 6? E se eu tirar um 2? E daí? Ah, mas alguém vai me apontar, falar? Isso é uma outra coisa, tá, pessoal? A gente precisa se libertar da opinião dos outros, do que os outros vão falar da gente. A pessoa que tem medo e preocupação do que os outros estão dizendo de mim é uma pessoa que vai sofrer a vida inteira. Não temos tempo para esse assunto hoje, mas só para dar esse feedback. A gente precisa se libertar disso. E isso, então, tem que ser o que depende mais de mim, de eu. Eu preciso estar comigo mesmo, mas todos esses exercícios vão me fortalecer. Mas então os estoicos nos dizem assim: eu tenho que enfrentar o medo. E se acontecesse, o que eu vou fazer? Eu ir lá enfrentar no meu cérebro, na minha mente. Tá, tudo bem, eu vou estudar para o próximo ano. E daí, tem que ser nesse ano? Ah, eu posso de repente ficar mais um ano com a minha família, aproveitar, eu posso trabalhar, fazer alguma coisa, eu posso entrar numa outra faculdade, eu posso tentar um outro tipo de vestibular, mas eu não posso projetar naquela nota, naquele 8, como se a minha vida dependesse daquilo. E se eu não conseguisse, tudo ia acabar, porque o meu cérebro entende assim, e ele vai achar que realmente tudo vai acabar. E daí onde a gente gera todo aquele medo. Alguém que tem uma empresa e tem medo de quebrar, de não pagar conta, e se quebrasse? Quantas pessoas já quebraram? Né? A gente tem que ser pessoas direitas. Mas assim, e se eu ficasse devendo porque eu não consegui pagar? Tudo bem, eu vou, mas as pessoas vão me cobrar, deixa cobrar, quando eu tiver eu pago, eu abro um negócio novo, eu vou trabalhar de funcionário, não importa. Mas talvez, mesmo que eu quebrasse, será que talvez isso não era até alguma coisa melhor para minha família? Para eu ter mais tempo para ela? Não sei. Mas a gente ir lá enfrentar esse medo. A partir do momento que eu enfrentei o medo, que eu coloquei ele no meu cérebro, como ele já acontecendo, e buscar as soluções para isso, aí eu dou um basta. Eu não penso mais em não conseguir. Eu dou um basta daí. Só que o meu cérebro vai identificar com esse exercício que se isso acontecesse, ele vai resolver isso. E essa que é a grande diferença. Uma é eu achar que eu não posso, eu nem visualizo não conseguir, porque o meu cérebro aquilo vai acabar o mundo. Então ele tem muito medo disso. Agora a partir do momento diz, não, se não acontecer eu vou tomar essa e essa atitude. Essa solução. Mesmo que seja a solução que eu não goste, mas eu dê como solução. O meu cérebro entende aquilo, a carga emocional diminui, e daí é onde eu posso projetar aquelas visualizações positivas, e é onde Jesus vai dizer que a fé move montanhas. E hoje o povo não tem mais fé, porque a fé não é apenas aspecto religioso. A fé a gente tem que ter em todas as nossas conquistas. A fé, ela é antagônica ao medo. Então não tem como você ter fé tendo medo. Se você está com medo, está com ansiedade, ali não tem fé. Elas são diferentes, é como a escuridão e a luz, né? A fé é a luz, ela espanca a escuridão, ela manda embora. Agora, e o medo, a escuridão, é o medo, a ansiedade. Então, se você está com medo da ansiedade, está no escuro. Precisa colocar a fé. Só que a fé é raciocinada, com todos esses pequenos exercícios que eu fui colocando aqui pra gente, né? Mais uma coisa, ainda que a gente pode falar aí, mais uns 3 minutinhos para a gente encerrar então, sobre a certeza da vida futura. Certeza da vida após a vida, certeza que a gente não morre, mas certeza, porque a partir do momento que a gente tem certeza, é igual aos primeiros cristãos dos 3 primeiros séculos, eu tinha certeza que a morte não existia, porque Jesus voltou para mostrar, né? Jesus, ele se manifestou em corpo espiritual, materializado, durante 40 dias, com muitas pessoas. Teve ascensão a mais de 500 pessoas. Isso foi escrito não apenas por um evangelista, mas por mais, né? Então eles tinham certeza absoluta. Só que depois os homens foram criando instituições, que Jesus não criou instituição, né? Mas os homens criaram outras coisas sobre a mensagem do Cristo. E hoje a gente tem dúvida, a gente vive como se a gente fosse viver a vida inteira aqui, a eternidade na Terra, e a gente não vai. Tudo aqui é experiência, tudo aqui é uma passagem, tudo aqui tem propósito, né? Então, se às vezes eu não estou alcançando algo, é porque eu não aprendi ainda o que eu precisava aprender naquela experiência. Então tudo para nós é experiência. A gente não está aqui
A gente está aqui para conquistar matéria, coisas, mas para eles passar por nós. E quando a gente faz esse ciclo natural, que eu conquisto, eu pego, eu passo, passa por mim, sai de mim, é uma coisa natural, tranquila, né? Eu posso ir criando riquezas, com riquezas eu criando oportunidades, melhora para a sociedade, e isso tudo faz bem, isso tudo é positivo, mas a partir do momento que eu quero reter, eu estou fora do ciclo. É como se eu fosse viver só para ter, e é isso que a nossa sociedade impôs hoje, a competitividade no mercado, a necessidade de compra consecutiva, e isso que tem gerado no ser humano essa hipnose coletiva que transforma o ser humano em escravos livres. Então hoje não são apenas os funcionários, mas muitos donos de empresas, eles são proprietários da sua empresa. Eles não são mais proprietários da empresa. A empresa que é dona dos seres humanos, porque é ela que controla eles. Isso é fácil. Se você é dono de empresa, você está tirando o tempo quando você quer para viajar com a família, para ter lazer. Você tira, você sai, então ótimo, parabéns. Mas se você diz que não tem tempo, então a empresa já se tornou dona de você. E com isso, já temos bastante referências aqui, né? Bastante assuntos. Espero ter colaborado de alguma maneira, de algum modo. Deixe sua pergunta, seu comentário, concordando ou não. Se discordar, crítica, coloque aí no canal do Bate-Papo Espírita, né? Que a gente vai sempre estar tirando um tempinho para responder. Fico com Deus, grande abraço a todos.